Estamos chegando com o programa Gente, sou Fátima Guimarães, é sempre um privilégio estar com você. Quando a gente fala tanto em qualidade de vida, em prevenção, é muito importante tudo isto. O nosso programa Gente é isto, quando destacamos a qualidade de vida, destacamos você, destacamos a cultura, o entretenimento, o turismo. Isto é qualidade de vida, é bem-estar. O nosso programa Gente tem isto para te ofertar e, claro, acima de tudo, o valor que o nosso próximo tem. Valorizar o eu, valorizar a gente sob todos os aspectos. O Gente já está no ar e nós vamos destacar a partir de agora no nosso quadro Sua Saúde, o bem mais precioso, com o neurologista Dr. Hamilton Bússolo, ele que vai destacar a respeito de sua especialidade e vai destacar também a respeito da doença de Alzheimer. Primeiramente, a neurologia é a especialidade que se dedica ao diagnóstico e tratamento das doenças que afetam o sistema nervoso, cérebro, tronco encefálico, cerebelo, medula espinhal e nervos e os componentes da junção neuromuscular, nervo e também músculos. As doenças mais comuns tratadas pelo neurologista, você vai saber a partir de agora aqui no nosso Gente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Fátima? Boa tarde. Então, como tu fez uma excelente introdução, a neurologia então é uma especialidade que visa deixar a pessoa em contato com o meio ambiente e esse contato da melhor maneira possível. Então, o sistema nervoso central, ele busca informações no meio ambiente e busca uma resposta a essas informações, a esses estímulos. Certo. Né? Então, as doenças neurológicas, elas, de alguma maneira, elas influenciam em que sentido? Em cortar ou você recebendo estímulo ou você providenciando uma resposta. Né? Então, ela lança mão de diagnósticos, de prognósticos, né? Para visar, então, a melhor interação do ser humano com o meio em que ele vive. Doutora Hamilton, no nosso quadro Sua Saúde, Seu Bem Mais Precioso. Dá para pensar sobre isso? Sua saúde, seu bem mais precioso. As pessoas nos dias de hoje, elas estão buscando mais esta saúde, esta qualidade de vida e aí trabalhamos a prevenção? Com certeza. Né? A prevenção hoje em dia, assim, o brasileiro hoje em dia ele está vivendo mais tempo. Né? Antigamente nós tínhamos uma média de idade ou de sobrevida de 65 anos. Hoje isso já ultrapassou os 75 anos. Né? Inclusive eu tenho pacientes com a faixa etária de 90, 91 anos de idade e vivendo bem, continuando com uma interação com a família, com a vida social, inclusive alguns ainda mantêm uma atividade laborativa, mantêm um trabalho. Né? Porque o que eles fizeram para ter essa qualidade de vida hoje? Trabalharam a prevenção lá atrás? Com certeza, com certeza. Então assim... E a nossa juventude, doutor? O trabalho hoje em dia, o enfoque maior é assim, você tem que dormir bem, né, se alimentar bem, ter uma atividade física e evitar determinados hábitos nocivos. Cigarro, álcool são extremamente nocivos para o cérebro. Inclusive o tabagismo é um dos únicos fatores externos que aceleram a síndrome demencial, principalmente o Alzheimer. Olha só! Né? Porque o Alzheimer, assim, é uma doença que está muito correlacionada à genética. Ou seja, se você tiver 4 genes, provavelmente você não vai escapar de ter um Alzheimer. Mas a gente lança mão de mecanismos para que isso desacelere. Então, se você fosse ter um Alzheimer com 65 anos de idade ou até às vezes mais jovem ainda, a gente consegue postergar isso lá para 80 anos, 90 anos e assim por diante. Bom, nós vamos destacar sobre a doença do Alzheimer, tá? Aí nós vamos trabalhar uma outra questão também, que eu pergunto se está dentro da sua especialidade, que é a depressão. O neuro trabalha a depressão, doutor? As doenças, por exemplo, o Alzheimer, por exemplo, faz parte do quadro clínico do Alzheimer o transtorno de humor, a depressão. Claro que o mecanismo em que leva a depressão não é o mesmo de uma depressão
pura, por exemplo, uma depressão maior, em que a pessoa às vezes já com 20 anos, 30 anos, terceira, quarta, quinta década, já pode desenvolver um quadro de depressão maior. Certo. A fisiopatologia é um pouquinho diferente. No Alzheimer nós temos o quê? Uma doença em que faz com que os neurônios não vão trabalhando adequadamente e que se perca neurônio. Então, uma das consequências é uma apatia, o paciente começa a desenvolver uma apatia no dia a dia e o humor fica deprimido. Então, faz parte do quadro clínico do Alzheimer a depressão, que tem que ser tratada em conjunto com a doença de Alzheimer. O senhor destacou coisas simples da vida para que a pessoa tenha qualidade de vida e um envelhecimento saudável, certo? Perfeito. Alimentação, exercícios e o bom sono. Mas se a pessoa não está muito bem obrigada durante o dia, ela não vai ter uma noite bem alinhada, um sono tranquilo. Ela vai estar o quê? Agitada. Como conciliar tudo isso nos dias de hoje, né, doutor? O ciclo de sono-vigília ele é uma função cerebral, né? Então existem algumas doenças, por exemplo, o Alzheimer, ele inclusive como é que eu vou dizer assim, ele altera o ciclo de sono-vigília. Então uma pessoa com Alzheimer num estágio moderado ou avançado, o que acontece? Ele troca literalmente o dia pela noite, né? Então assim, aquela atividade que ele deveria ter durante o dia passa a ser noturna. Então, por exemplo, o paciente acorda no meio da madrugada querendo fazer a sua atividade que teria que ter feito de manhã ou de dia, né? Mas isso é uma inversão patológica, né? Diferente daquela pessoa, por exemplo, que tem um distúrbio de sono, ou ela tem uma insônia inicial, que é quando não consegue iniciar o sono, ou tem o famoso sono fragmentado. Ela inicia o sono e tem vários acordares ou despertares durante a madrugada. Né? A pessoa não atinge um sono profundo, acaba complicando o dia seguinte. Isso ocorre mais nas pessoas ansiosas. Né? Então a pessoa tem uma ansiedade e o distúrbio desse transtorno de ansiedade leva também a um distúrbio de sono. E cada noite mal dormida é uma noite que ela não recupera. Então o dia seguinte vai ser mais complicado. Não adianta ela querer dormir até mais tarde, que não é a mesma coisa? Exatamente, não existe assim. O melhor horário de sono, ele gira em torno das 22 horas até as 7 horas da manhã. Esse é o melhor sono. Interessantíssimo. E tem que se ficar mais ou menos umas 4 horas, a gente chama de estágio 3 do sono, que é o sono profundo, ou o sono reparador. Então, é quando a pessoa, se ela ficar... Então, não é quantidade, sim qualidade de sono. Qualidade de sono. O nosso cérebro, certo? É uma caixinha de surpresa. Se este cérebro, assim como o seu notebook, assim como o seu celular estiver cheio, a coisa também não vai funcionar. Vai ter aquela pressão, você vai ter mal súbito, né? E aí, se tu não trabalhar isso na juventude, tudo isso respinga lá na velhice, lá na terceira idade, né, doutor? Com certeza, assim, o cérebro de amanhã é um espelho do cérebro de hoje, do que eu faço hoje para ele. Então, se eu tenho uma vida agitada, ansiosa, eu durmo mal, me alimento mal, não tenho uma atividade física, consequentemente, logo eu vou ter um cérebro ruim daqui a alguns anos. Uma outra coisa importante, esquecer é algo fisiológico, tá? Certo. O cérebro da gente, ele programa algumas coisas para serem esquecidas. Porque a formação de memória é algo molecular. Então, se é algo molecular, ele ocupa espaço no cérebro. Como fazer para esquecer? Eu tenho essa facilidade de esquecer, de deletar de fato. Existem coisas assim, situações que a gente não vai ter necessidade dela no futuro próximo. Né? Então isso é deletado. O cérebro faz apagar realmente. Então existe aquilo que é chamado um transtorno cognitivo leve, ou aquilo que é da idade da gente, que a gente precisa esquecer. É a mesma coisa um computador que, se de vez em quando a gente não fizer não desfragmenta ele, não organiza, começa a dar problema. O cérebro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha, eu estou conversando com o neurologista, Dr. José Hamilton Bússolo, este pujante médico. Eu digo que é da cidade de Criciúma, mas ele vai te contar a sua cidade natal e por que investir na cidade de Criciúma, nessa qualidade de vida.
E daqui a pouco nós vamos ter o quadro Inspire Conceito, um convite ao conforto com o Fernando Rosa, arquiteto da cidade de Criciúma, destacando essa qualidade de vida em transformar ambientes. Daqui a pouco, o Fernando Rosa com Inspire Conceito, um convite ao conforto. Estamos destacando neste momento a doença do Alzheimer, com o Dr. José Hamilton Bússolo. Te chamo de Hamilton? Hamilton. De Hamilton. É de onde o Hamilton, doutor Hamilton? De Orleans. De Orleans. De Orleans. Por que Criciúma? A minha formação, tanto na residência quanto na faculdade, foi feita em Curitiba. Né? E logo que eu me formei lá, eu vim para trabalhar em Tubarão, no Exército. Servi 2 anos como médico do Exército. E de lá acabei vindo para Orleans, né, e Criciúma automaticamente. Então eu já trabalho na UTI do Hospital São José há 12 anos. Tem uma história, né? Então. Tem. E já a parte neurológica também faz uns 8 anos no consultório aqui em Criciúma. Né? Doutor, no nosso programa Gente, como eu destaco aqui, sua saúde, seu bem mais precioso, nós temos a Cuidare também, que cuidadores de pessoas que têm um trabalho feito com tanto carinho, com tanto zelo ao próximo. É isso que precisamos, de pessoas que realmente façam a diferença na vida do outro, assim como o doutor Hamilton também, né? Eu acho que o grande mal hoje em dia se chama indiferença. Né? A partir do momento em que existem familiares que estão menos preocupados com os seus do que com um bem material. Né? E isso gera uma série de problemas no cérebro humano. Não é? Né? O idoso, mesmo quando ele está com uma doença tipo Alzheimer, mas algumas coisas ele não perde, que é o amor, o contato. Né? E nós precisamos, né? Precisamos muito. O cérebro, principalmente, é fundamental. Ele é contato puro. Né? Ele recebe, como eu falei, ele recebe estímulo e emite uma resposta. Né? Então, toda vez que um idoso, às vezes, é abandonado pela família, a doença vai progredir mais rápido. Então, é como eu digo assim, não seja indiferente com a patologia do seu familiar ou do seu amigo. Né? Você não pode tratar um idoso com Alzheimer, ou mesmo sem Alzheimer, como se fosse uma pessoa que não precisa de cuidados ou de amor. Né? Uma coisa muito bacana de salientar também aqui, importante, que a família que tem esse ente querido, certo? Muitas vezes se esforça para atender bem essa pessoa, mas não é capacitada no correto. Né? Por isso que eu destaquei a Cuidare, que a Cuidare tem uma equipe excelente para dar todo o suporte, toda a capacitação, né? Tanto para a família que cuida desse ente querido, quanto para este ente querido. Porque aquele que está ali também tem este momento de lucidez com Alzheimer, certo, doutor? Com certeza. Tanto que o Alzheimer, assim, para ele chegar numa fase avançada da doença, né? Levam vários anos. Né? E com os tratamentos, os cuidados, esses anos podem se estender para 20, 25 anos. Né? Então, é fundamental o cuidado, por quê? Porque o paciente que tem o Alzheimer, que sofre da doença, ele, na verdade, é o que menos apresenta um sofrimento. A gente entende que o sofrimento maior são dos familiares. Né? Por exemplo, o paciente com Alzheimer, ele acorda às vezes no meio da madrugada querendo ir embora. Mesmo acordando na casa dele, mas ele quer ir embora, porque a casa dele que ele tem na memória é a casa com os pais. Né? Então, assim, o preparo maior acaba sendo dos familiares. Então, esses cuidados que se tem são fundamentais. Né? Bom, e aí eu poderia fazer um outro questionamento, se a doença de Alzheimer tem cura? Não tem cura. O tratamento como é que é? É assim, o Alzheimer, como eu digo, o início da doença são sintomas mais leves, tanto que às vezes a família leva talvez 1 ou até 1 ano e meio para chegar no neurologista. Quando a pessoa descobre que esse ente tem o Alzheimer, certo? Ela consegue matar já na primeira? No sentido tratamento assim já para... Não, assim, o tratamento, ele visa o seguinte: melhorar a qualidade de vida, melhorar os sintomas e postergar o agravo da doença. Né? Então, assim, nós temos 2 classes de medicamentos específicos para o Alzheimer. Veja bem, para melhorar sintoma, né, e
postergar o agravo da doença. Perfeito. Né? Então são os inibidores da colinesterase e o inibidor da N-metil-D-aspartato. Isso são as substâncias que eles inibem no cérebro. Né? Então, da família dos anticolinesterásicos são 3 medicamentos: a donepezila, a rivastigmina e a galantamina. E da outra classe, que é o inibidor N-metil-D-aspartato, é a memantina. Né? Então, assim, parecem palavras difíceis, mas no meio de quem trata essas doenças e da própria família são bem comuns, na verdade. Né? Bem comuns. Pois então, é muito bacana a gente destacar a respeito do mal de Alzheimer. As pessoas falam mal do Alzheimer, a doença do Alzheimer, né? Este número na cidade de Criciúma, como é que está? Assim, um levantamento estatístico específico, eu não tenho esse dado, mas assim, é uma doença do envelhecimento. Diria que é alarmante? Preocupante? Eu acho que é alarmante no sentido assim, a população está em envelhecimento e vivendo mais tempo. Consequentemente, a frequência das doenças degenerativas do cérebro vão aumentar, né? Eu estimulo assim que, para ter uma ideia, aos 65 anos, a população em geral tem uma chance de 5% de desenvolver algum tipo de síndrome demencial. Alzheimer, a mais prevalente. Certo. Né? Para ter uma ideia, aos 80 anos de idade, essa prevalência de 5% sobe para 50%. Então, Isso na população em geral, ou seja, com 80 anos, 50% de chance de desenvolver algum tipo de síndrome demencial. preocupante. Bem preocupante. Preocupante. Muito obrigada. Onde fica o consultório do doutor? Fica no edifício do Evile, ao lado da URC. Ao lado da URC. Né? Tá certo. Toda uma história na cidade de Criciúma. Parabéns pelo trabalho. Conte sempre com o programa, gente. Nós temos que destacar, sim, a sua saúde, que é, de fato, o teu bem mais precioso. Obrigada, doutora Milton. E eu que agradeço a oportunidade. Até logo. Igualmente. Obrigado. Olha, nós vamos um rápido intervalo comercial e daqui a pouco o quadro Inspire Conceito, um convite ao conforto com o Fernando Rosa, arquiteto.